Para lá das grandes instituições milenares, nenhuma delas chama mais atenção e curiosidade do que o Vaticano. O que há para além do Papa e das basílicas? Por gentileza, siga-nos nesta jornada. Assegure-se que já é inscrito do canal, se não faça-o agora, enquanto aguardamos por si. Obrigadíssimo. Por trás dos muros do Vaticano, existe um universo fascinante que vai muito além das impressionantes basílicas, praças e museus que os milhões de visitantes conhecem. O Vaticano, oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano, é o menor país do mundo, tanto em área quanto em população, mas sua influência espiritual, política e cultural atravessa séculos. Ao passear pelo coração de Roma, diante dos portões imponentes, poucos imaginam a complexidade e a riqueza de vida que pulsam em seu interior. No centro de tudo está a Basílica de São Pedro, uma das maiores e mais sagradas igrejas do cristianismo. Seu interior abriga obras-primas de artistas como Michelangelo e Bernini, além de relíquias de santos e papas. Mas, à parte dos espaços abertos aos fiéis e turistas, há corredores secretos, capelas privadas e locais de oração reservados exclusivamente ao Papa e aos membros mais próximos da Cúria Romana. Existem pequenas capelas onde missas são celebradas em silêncio, bibliotecas recheadas de manuscritos antigos e salas de reuniões onde decisões cruciais para a Igreja Católica são tomadas. Entre os edifícios mais emblemáticos destaca-se o Palácio Apostólico, residência oficial do Papa. Ali encontra-se um complexo de apartamentos, escritórios, capelas e salões de recepção. É onde o Papa vive, trabalha e recebe chefes de Estado, líderes religiosos e peregrinos. O acesso é restrito e controlado, com seguranças da Guarda Suíça, a tradicional tropa pontifícia que existe desde o século XVI, patrulhando cada corredor. O Vaticano também abriga o Banco do Vaticano, oficialmente chamado de Instituto para as Obras de Religião. Embora envolto em mistérios e, por vezes, alvo de controvérsias, o banco desempenha um papel fundamental nos bastidores. Ele foi fundado para administrar fundos destinados a obras de caridade, missões e manutenção das atividades da Santa Sé. O banco opera sob rígidas regras de confidencialidade, lidando com contas de ordens religiosas, congregações, dioceses e até de diplomatas. Sua existência já inspirou teorias e histórias de conspiração, mas na prática ele funciona como um pequeno banco privado, dedicado principalmente ao serviço das instituições católicas. Outro espaço emblemático é o Arquivo Secreto do Vaticano, que recentemente teve seu nome alterado para Arquivo Apostólico Vaticano. Lá estão guardados documentos que remontam ao século VIII, incluindo correspondências papais, tratados internacionais, cartas de reis e até manuscritos medievais. O acesso é extremamente restrito, concedido apenas a pesquisadores qualificados e com autorização especial. Muitas teorias cercam o que poderia estar escondido nesse arquivo, desde documentos sobre segredos do cristianismo até registros de eventos históricos que mudaram o rumo da humanidade. A Biblioteca Apostólica Vaticana é outro tesouro guardado com zelo. Fundada em 1475, ela contém cerca de 1.600.000 livros, 75 mil manuscritos e mais de 8 mil incunábulos, que são livros impressos antes do ano de 1501. Entre seus volumes, há obras raríssimas, mapas antigos e manuscritos iluminados, que testemunham a evolução do pensamento humano, da ciência à filosofia, da arte à religião.
Entre os mais importantes livros antiguíssimos está o Codex Vaticanus do século IV d.C., guardado na Biblioteca Apostólica Vaticana. É um dos manuscritos mais antigos e completos do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia Sagrada. No dia a dia, a vida dentro dos muros do Vaticano segue uma rotina própria. Existem cerca de 800 habitantes oficiais, incluindo cardeais, bispos, monges, freiras, funcionários administrativos e, claro, a Guarda Suíça. Também há uma pequena comunidade de leigos que trabalham na administração, nos serviços de limpeza e manutenção, além de um corpo médico que atende aos residentes. O Vaticano é autossuficiente em muitos aspectos. Possui seu próprio sistema postal, estação ferroviária, uma farmácia renomada, supermercado, padaria e até uma estação de rádio, a Rádio Vaticano, criada em 1931 para levar a mensagem papal aos 4 cantos do mundo. Até mesmo a moeda do Vaticano, o Euro Vaticano, é cunhada com imagens papais e é cobiçada por colecionadores. A segurança é um assunto levado muito a sério. Além da colorida e tradicional Guarda Suíça, composta por soldados suíços treinados, existe a Gendarmeria do Vaticano, responsável pela segurança interna, investigações e policiamento. Os protocolos de segurança são rígidos, especialmente em eventos com grande presença de fiéis ou autoridades. O cotidiano dos moradores do Vaticano é, em muitos aspectos, semelhante ao de uma pequena cidade. Há escolas para os filhos dos funcionários, áreas de lazer, jardins secretos e até uma central de energia própria. Os jardins vaticanos, normalmente fechados ao público, ocupam cerca de metade da área do estado e são um refúgio de paz, com fontes, estátuas e plantas exóticas de várias partes do mundo. No âmbito internacional, o Vaticano mantém relações diplomáticas com mais de 180 países, tem sua própria diplomacia e envia representantes, conhecidos como núncios apostólicos, a diversas nações. Muitas decisões políticas e religiosas de alcance global são debatidas e tomadas nos salões e escritórios discretos do Vaticano. Além disso, existe uma complexa estrutura administrativa dividida em dicastérios, congregações, tribunais e conselhos, cada qual responsável por áreas específicas como doutrina, justiça, evangelização, educação, cultura e comunicação social. Essa máquina administrativa é coordenada pela Cúria Romana, que auxilia o Papa no governo da Igreja Católica. O Vaticano também se preocupa com arte e cultura. Os museus vaticanos, abertos ao público, abrigam algumas das mais importantes coleções de arte do mundo, incluindo a famosa Capela Sistina, com o teto pintado por Michelangelo. Fora das áreas abertas, muitos salões e corredores guardam obras que raramente são vistas pelo grande público, além de laboratórios de restauração, onde especialistas trabalham para preservar pinturas, esculturas e manuscritos. Continuando, por trás dos muros do Vaticano, portanto, existe um mundo de tradição, fé, poder e mistério. Um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, onde decisões que afetam milhões de pessoas são tomadas em silêncio, onde a espiritualidade convive com a diplomacia, a arte, a ciência e a administração. Um espaço que, apesar de pequeno em extensão, guarda uma das maiores riquezas culturais e espirituais da humanidade, protegidas por séculos de história e segredo. Os restos mortais da maioria dos 266 papas da história estão enterrados em Roma e no Vaticano, em dezenas de catacumbas, criptas e cemitérios dentro, embaixo e ao redor da cidade. Dentre os túmulos dos 266 papas, destaca-se o túmulo de São Pedro, é um local sob a Basílica de São Pedro. Sim, o mesmo Pedro a quem Jesus Cristo entregou a sua igreja.
Nestes complexo inclui diversas sepulturas e mausoléus, o túmulo de São Pedro, bem como uma estrutura para abrigá-lo, está no extremo oeste de um complexo de mausoléus conhecido como Necrópole Vaticana, que data de aproximadamente de 130 depois de Cristo. O complexo original foi enchido com terra para fornecer uma fundação para o primeiro edifício da Basílica de São Pedro durante o reinado de Constantino I em aproximadamente 330 depois de Cristo. Os ossos de São Pedro encontram-se no pé de uma edícula abaixo do soalho. Portanto, o Vaticano é tudo isso e muito mais que ainda não foi revelado. Muito obrigado, até breve.